e vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje com a presença do representante do Sistema Confea-CREA, o nosso colega engenheiro civil Rogério Novaes. O Sistema Confea-CREA é um apoiador financeiro muito importante deste evento, por isso que a logo de ambas as entidades está explicitada em todo o material, e a gente agradece ao engenheiro Rogério a sua disponibilidade de vir aqui passar informações importantes e ricas sobre o sistema. Nós mais uma vez agradecemos ao colega Rogério e o convido então para proferir a sua palestra, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. O nosso apresentador aqui, ele disse que ia fazer um resumo do currículo, mas eu vou contar para vocês, ele estendeu, tem coisa ali que eu acho que nem é verdadeira, tá? Que ele pegou lá. Não, estou brincando, muita simpatia dele. Bom, senhores, segunda-feira é sempre um dia bom, convidativo a uma semana de alto proveito. E os senhores e as senhoras terão aqui, evidentemente, uma semana repleta de troca de conhecimentos, de experiências trazidas por diversos profissionais de diversas regiões aqui. Eu falo hoje, fui convidado pelo Confea-CREA, Mútua, Sistema Profissional dos Engenheiros agrônomos, dos técnicos, dos tecnólogos, dos geólogos, dos geógrafos e dos meteorologistas. Até algum tempo atrás éramos também o sistema dos arquitetos e das arquitetas, mas hoje esse grupo profissional tem um sistema próprio chamado CAL, que opera a representação e o controle do exercício profissional numa esfera equivalente à nossa. A ideia desse painel, para isso é que eu estou aqui hoje, é que a gente discuta um pouco da importância da participação do profissional da engenharia, ou seja, engenheiro, engenheira, engenheiro agrônomo, o técnico, a técnica, o meteorologista, o geólogo, o geógrafo, nas ações das obras públicas. Por que esse tema ganhou tanta importância nesses últimos tempos? Porque, na realidade, na gestão da coisa pública, eu não sei quantos dos senhores aqui efetivamente são ligados à gestão da coisa pública, mas efetivamente o segmento público de administração de interesses das pessoas, da sociedade, e que recebe dela o seu financiamento através de tributos, cada dia que passa está mais submetido a algum tipo de controle. Os senhores que eventualmente tiverem um pouco mais de tempo nessa área hão de lembrar que há não muito tempo atrás uma peça orçamentária era apenas um folclore, era apenas uma forma de você cumprir alguma coisa. Pois bem, hoje uma peça orçamentária faz parte de um compromisso do gestor com o dinheiro público. E mais, hoje nós não discutimos mais a peça orçamentária, nós discutimos a execução da peça orçamentária. E mais, hoje nós não discutimos apenas a execução da peça orçamentária, nós discutimos também a eficiência do resultado da aplicação do orçamento na sua execução. E mais, nós não discutimos apenas a eficiência, mas a necessidade e o cumprimento das premissas que foram colocadas à sociedade por conta daquele que buscou a gestão através do voto. Então, o sistema, a cada dia que passa, fica mais complexo, mais recheado de questões, de condicionantes, de situações que precisam ser previstas. Evidentemente, como eu sou engenheiro, pertenço a um grupo de profissionais ligados ao sistema Confea-CREA, eu, logicamente, defendo a tese da participação e da qualidade do profissional da engenharia nas obras, nos planejamentos, nos projetos, não só, evidentemente, do setor público, mas também do setor privado. E a importância que nós temos, principalmente depois da criação da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, a partir do momento que o gestor passou a ter limitações severas com relação ao seu gasto com efetivo próprio, com mão de obra própria, ele precisou se expor mais ao mercado, contratando no mercado serviços que talvez em algum tempo atrás ele o fizesse por conta. Ele passou a ter que administrar serviços, parte importante deles de engenharia, no mercado aberto. Só para os senhores terem como informação, hoje nós temos no Senado brasileiro, já aprovado pela Comissão de
Constituição e Justiça, mas à mercê de uma votação do Senado, um projeto de lei que vai transformar a profissão de engenharia, ou a atividade de engenharia, em profissão de Estado, em carreira de Estado. Hoje no país, o engenheiro e a engenheira não são tratados como profissionais em carreira de Estado, ou seja, eles não têm um reconhecimento da figura da engenharia. Normalmente o que você tem é um engenheiro ou uma engenheira sendo contratada para ser o técnico em análise de serviços, para ser o técnico em medições de obra, para ser o técnico de apoio ao orçamento. Esse projeto de lei, que eu estou logicamente ansioso, esperando que ele seja alvo de aprovação e depois então que irá para ser submetido à presidente Dilma para sua homologação ou não, vai trazer para as prefeituras, vai trazer para o Estado, vai trazer para a União uma nova visão em relação ao profissional da engenharia. Ou seja, em sendo aprovado, nós teremos no serviço público a carreira do engenheiro e da engenheira. Ou seja, os prefeitos, as prefeitas, os governadores, as governadoras, a presidente e o presidente terão, à mercê da sua necessidade, profissionais ligados à engenharia para cumprir o seu papel dentro do serviço público formal. Bom, falei um pouco sobre engenheiro, mas eu preciso contar para vocês que absorver o trabalho do engenheiro no serviço público tem garantias, sim. Além daquilo que eu defendo como profissional, que eu defendo como engenheiro, entendendo que nós somos bem formados para conseguir cumprir os nossos objetivos técnicos, que é a eficiência, a previsão, nós temos atrás de cada profissional, de cada engenheiro, de cada engenheira, também um sistema profissional que dá uma paridade, uma relação, uma referência para a sociedade com relação ao trabalho do profissional. E aí existe uma série de mecanismos e legislações que também, de alguma maneira, dão segurança a esse trabalho, dão condições para que o gestor, ao absorver esse trabalho, reconhecendo nele a importância que ele tem e que eu defendo que seja feito assim, ele também tenha uma garantia de que esses profissionais não estão no mercado sem referência legal em relação à sua prática profissional. Para que os senhores tenham uma ideia de obra pública, antes de passar esse tema, aqui em Joinville, na realidade em toda Santa Catarina, mas aqui na região norte, mais na região norte, nós vivemos durante muitos anos um drama da nossa BR-101, principalmente no trecho que vai da divisa com o Paraná, aqui em Garuva, até a capital Florianópolis. Era uma via singela, né? duas vias, ida e volta, e essa via atende todo o escoamento da produção daqui em direção ao sudeste, atende parte da produção do sudeste aos portos catarinenses, atende o Mercosul, e essa via era uma via de pista única, nos dois sentidos, e no meio do caminho ainda temos uma serra para chegar à capital paranaense, uma serra bastante aguda. Pois bem, nós tínhamos tamanho descalabro de mortes, tamanho descalabro de ineficiência, que em algum momento, algum iluminado, que não era um engenheiro, diga-se de passagem, algum iluminado ousou limitar o tráfego de veículos pesados nos finais de semana em alguns horários. Ou seja, para resolver uma questão que era de engenharia, o pessoal adotou uma questão política. Vamos deixar um número maior de pessoas felizes, que essas pessoas eventualmente vão transformar a felicidade em votos, e vamos deixá-las ir mais confortáveis à praia. Nenhum caminho nem outro. Não é questão de deixar as pessoas ir à praia ou não ir à praia, isso é um direito. É que nós não podemos parar a economia. Mas para fazer a duplicação da BR-101 no trecho norte, digo, senhores, da divisa com o Paraná até a capital, nós levamos 8 anos depois da obra ser iniciada. 8 longos anos com pessoas perdendo a vida e com a produção limitada. Mesmo assim, 8 anos depois da obra feita, aí começamos a ter as questões técnicas aparentes, aquaplanagem, perda de eficiência no uso da via. E a Associação Comercial aqui de Joinville, a CIG, contratou a nossa entidade co-irmã, cooperativa, COPEN, Cooperativa de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, uma parceria, para que a gente fizesse uma perícia na BR-101 do trecho
de Navegantes até a divisa com o Paraná. Por quê? Para o Estado brasileiro, a obra estava concluída, ou seja, um gestor, um administrador, um presidente da República, um governador, ou aquele que era responsável, declarou à sociedade que a obra da BR-101, no trecho do Paraná até a capital, estava, depois de 8 anos, concluídas, e nós percebíamos todos os dias mortes, acidentes e perda de eficiência. Pois bem, esse grupo de trabalho, constituído de engenheiros, engenheiras, arquitetos e arquitetas, fizeram um trabalho de campo nesse trecho da divisa do Paraná até a cidade de Navegantes, em Itajaí, ali naquela parte, e esse trabalho foi levado até a Presidência da República para mostrar para o administrador o que é uma obra ruim, o que é uma obra que não cumpriu preceitos mínimos de engenharia. E a Presidência da República, ao receber o trabalho, ficou absolutamente surpresa, porque não tinha noção. Por quê? Porque remunerava serviços sem tê-los certificados pela engenharia. Usando um exemplo muito simples, que alguns dos senhores que eventualmente trabalham com rodovias conhecem. Existe um dispositivo, uma defensa, um dispositivo feito em concreto armado, chamado New Jersey, que é muito utilizado quando nós temos vias concorrentes dividindo espaço sem nenhuma linha de segurança. Essa defensa, ela tem um desenho de engenharia patenteado, que é um desenho em dois planos inclinados, e faz com que, quando uma pessoa tenha um acidente, tenha uma perda de direção do veículo, ela bata nessa defensa, o pneu do carro faz uma tração contra a defensa e a pessoa fica colada nessa defensa, ou seja, ela não volta mais para a pista. Então você está fazendo uma curva qualquer, você se perde e evidentemente você vai bater naquela defensa se for contra a divisa. E o teu carro rodando vai colar o teu automóvel naquela defensa e você vai escorregando por ela sem voltar para a pista. Para isso existe um desenho de engenharia, um desenho específico. Tem uma altura, um primeiro ângulo, depois um recesso e um segundo ângulo. Nas obras da BR-101, no trecho norte de Santa Catarina, para eventualmente não concorrerem no custo de elevação de pista, cada uma das pistas ganhou uma altura. E um iluminado que não era um engenheiro, não era uma engenheira, achou muito bonito fazer a forma do New Jersey pelo lado mais alto e descer uma parede de concreto até a pista mais baixa. E como os administradores das obras, que eventualmente financiaram a obra, não tiveram o suporte adequado de engenharia, aceitaram aquilo como correto. Resultado, as pessoas que tiveram acidentes com aquele New Jersey simplesmente não tiveram um efeito, ou seja, bate naquela parede e é projetada de volta para a pista de rolamento, podendo ser atingida por um veículo que vem no caminho contrário. Tivemos questões também de aquaplanagem, ou seja, a inclinação da pista, que deve permitir, em velocidade adequada, o escoamento das águas que se precipitam sobre elas, não foram respeitadas na inclinação, mas não por erro de projeto, não por erro de intenção. Por quê? Porque o suporte de execução de obras não foi dado o direito da engenharia fazer a sua parte. Então, esse trabalho conjunto que começa, vamos dizer agora, talvez até a ser institucional com a criação da carreira do engenheiro no serviço público, se for realmente aprovado no Senado e sancionado pela Presidente, vai deixar aos senhores formalmente essa profissão à sua disposição para os trabalhos. Nós podemos passar aqui a manhã inteira falando de outras obras aonde a falta da engenharia, a falta da aplicação da engenharia acabou culminando com algum tipo de questão. Depois, a avaliação da engenharia também é importante para os senhores e para as senhoras, para que a gente possa ter referência clara, porque as coisas, volto a dizer, elas são sempre previsíveis, a não ser aquilo que é da natureza, tudo aquilo que é do ser humano é previsível. Os senhores também devem ter acompanhado, algumas semanas atrás, um terrível acidente aqui na Serra Dona Francisca, na SC 418, aqui, que vai daqui até São Bento, Rio Negrinho, tá? Um acidente terrível, um acidente previsível de ocorrer pelo perfil da serra, as políticas de uso daquela estrada que precisam ser aprimoradas, mas vem algumas figuras mal assessoradas por não ter, eventualmente, a mercê das suas necessidades profissionais, servidores, engenheiros e engenheiras, e dão palpites que eventualmente acabarão sendo transformados em obras que não serão obras de engenharia.
Aqui, voltando a 376, na descida da serra, da 376, com uma descida muito aguda e bastante extensa, existe uma pista de escape para veículos que perdem freio. Depois que a pessoa passa a parte alta da serra, se eventualmente ele perder os freios, ele consegue, numa extensão de uns 10 km, 15 km, alcançar uma pista de escape com um piso adequado, com argila expandida e tal, e fazer o estacionamento do veículo. Mas isso porque nós temos uma serra com perfis longitudinais muito longos. Nesse acidente da SC 418, um monte de figuras, porque engenheiro também é um pouco tímido, né? Tá? Só dá palpite quem não é engenheiro, né? Engenheiro não fala muito, a não ser eu, vou deixar os senhores aqui até meio-dia me ouvindo, tá? Mas é só até meio-dia. Querendo fazer aquela pista de escape de veículos numa BR que tem seções de não mais de 500 metros de escoamento, ou seja, um erro atrás do outro. Uma estrada que já tem dificuldades de sua operação, porque está numa serra, uma estrada complicada, e eventualmente algumas pessoas opinam de maneira desproporcional à razoabilidade. Eu imagino que alguns dos senhores e das senhoras, aqui, eventualmente atuando como engenheiro ou como engenheira, sofra como eu sofro, ou seja, vai convencer alguém de uma necessidade técnica e esse alguém já está com a cabeça cheia de propostas que não são técnicas, que são aparentemente boas propostas. Então, o trabalho do engenheiro e da engenheira no serviço público, seja na administração de obras, seja no planejamento, ou seja, na compra desse serviço, é estratégico. Depois, se o gestor vai querer fazer a coisa para ter o resultado, ou se ele não vai querer fazer a coisa para não ter o resultado, aí é uma decisão política. Quem for a São Francisco do Sul vai ver uma bela obra, um viaduto ali para o contorno ferroviário, uma obra que já foi feita há 2 anos e está lá, liga nada, coisa nenhuma para passar nada embaixo. Mas por quê? Porque a engenharia errou? Não, a engenharia fez o planejamento. O administrador é que optou por não fazer a obra depois de tê-la iniciado. Então não é uma falha de engenharia. Aí ali está claro uma deliberação do Estado, através do seu representante, de não fazer o que foi planejado. Então nós temos que defender, nós que somos engenheiros e engenheiras, defender que as ações tomadas foram corretas. A decisão é que foi incorreta. Voltando um pouco, bom, eu estou falando muito, tá? Porque é o meu jeito de eventualmente defender as teses que eu acredito. Mas os senhores e as senhoras estão absolutamente à vontade se quiserem interromper para algum tema, para algum questionamento. Vou falar um pouquinho do nosso sistema Confea-CREA. Falei bastante de engenheiros e de engenheira, mas uma coisa que talvez alguns não saibam, os profissionais da engenharia no Brasil, eles só foram reconhecidos legalmente como detentores de um direito exclusivo de exercer a engenharia a partir de 1933, com a criação do sistema profissional Confea-CREA, e 77 também incorporou a mútua. Ou seja, antes de 33, as atividades de engenheiros e de engenheiras não eram reguladas, não era uma profissão regulamentada. Isso é uma coisa importante, porque imagine só, um gestor, um prefeito, um governador, um secretário de Estado, um presidente da República, ele tem a condição de cobrar legalmente a eficiência do trabalho desenvolvido por um engenheiro ou por uma engenheira, porque eles estão estabelecidos num direito exclusivo de exercer aquela profissão e dentro do sistema profissional. O nosso CREA de Santa Catarina, que é um CREA novinho, temos 55 anos, né? 58. Eu não quero lembrar o tempo que eu fui presidente, então eu acho que eu fui presidente quando o CREA fez 45 anos, né? Então lá se vão muitos anos. Mas o nosso CREA Santa Catarina, que no passado não era um CREA de Santa Catarina, fazíamos parte do CREA gaúcho, hoje é um conselho com 58 anos de atuação no sistema e faz parte do sistema Confea-CREA. Pela legislação que foi criada em 33, todo engenheiro e toda engenheira que quiser exercer a profissão de engenheiro ou de engenheira precisa estar registrado num dos 27 CREAs. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Até pouco tempo atrás éramos Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Com a saída dos arquitetos, ficou o CREA do mesmo jeito, porque tínhamos o agrônomo e o arquiteto com a letra A, ficou, não precisou mudar muita coisa, se economizou em material de marketing, um monte de coisa. O CREA continuou o CREA. Tá? Esse profissional precisa ter um registro. E o conselho se chama regional justamente por isso, porque até algum tempo atrás os conselhos não existiam por estado, eles existiam por região. Então, Rio Grande do Sul e Santa Catarina eram uma região.
Hoje não, hoje nós temos 26 CREAs, um em cada estado, e mais o 27º que está no Distrito Federal. Se eu tivesse passado esse slide antes, eu saberia, tá? Foi criado em 58, temos mais de 56 mil profissionais. É importante os senhores saberem que o CREA também congrega os técnicos industriais, os técnicos agrícolas, que são profissionais de formação média. Eles também são agrupados dentro do Conselho de Engenharia. É uma autarquia federal do direito público. Para que os senhores entendam, lá em 33, quando se inventou o sistema profissional, foi feita uma regra de que só poderia, a partir daquele momento, exercer o trabalho de engenheiro ou de engenheira os profissionais que fossem formados para tanto. E, logicamente, quem deveria administrar essa condição legal do exercício profissional seria o Ministério do Trabalho. Mas como não havia condições, e não há até hoje condições do Ministério do Trabalho administrar o exercício da profissão, ou seja, controlar quem faz engenharia e quem tem o direito de fazer engenharia, foi criada essa autarquia e foi dado a nós, engenheiros e engenheiras, o direito de administrar essa autarquia. Ou seja, uma lei federal gerou o fato legal, inclusive gerando um potencial de arrecadação do sistema, mas nós, profissionais do sistema, é que administramos todas as suas atividades. Confea. Em 33, quando o Confea foi formado, na verdade foi formado o sistema Confea-CREA, menos a mútua, que é bem mais recente. Distância máxima do qual o profissional recorre em relação à regulamentação, aproximadamente 1.100.000 profissionais das áreas tecnológicas hoje no Brasil estão registrados no sistema Confea-CREA. Evidentemente que tem profissionais que eventualmente cumprem a carreira acadêmica, mas não adotam a engenharia como prática profissional, acabam não se registrando necessariamente no sistema. São registrados nos sistemas todos os profissionais e também aqueles que vão adotar a carreira do magistério. Outros profissionais não necessariamente estarão registrados no sistema, mas não têm, por força de lei, o direito de uso do título profissional. Uma coisa importante, eu falei no começo aqui sobre a nossa participação na gestão da coisa pública enquanto técnicos, é que existe uma estimativa hoje no Brasil que 70% do PIB gerado no Brasil está diretamente vinculado às atividades de tecnologia, ou seja, está diretamente vinculado às atividades que envolvem engenheiros e engenheiras. Ou seja, é alguma coisa extremamente importante e estratégica. O Brasil, o que pese não está no momento de crescimento, tem um PIB hoje estimado em quase 3 trilhões de dólares. Então nós estamos falando aqui em mais de 2 trilhões de dólares de economia, girando de alguma maneira por ação, por autorização, por fiscalização, por demanda de engenheiros e de engenheiras. A composição, nós temos um presidente federal, um presidente em cada um dos 27 CREAs. No federal temos mais de 18 conselheiros, nos estaduais o número de conselheiros é proporcional à representação. Em 77, quando a mútua entra no nosso sistema, o CREA, o sistema Confea-CREA, criou um dispositivo muito interessante. Na verdade, o espírito daquele dispositivo era fazer caixa para criar um sistema de pecúlio para os profissionais, coisa que não se configurou. A mútua não conseguiu receita suficiente para que nós tivéssemos o nosso sistema próprio previdenciário. Hoje o sistema permite, através de parcerias, algum trabalho com o Banco do Brasil, né, no Tecnoprev, algumas coisas assim, mas a mútua não tem essa capacidade. Ela trabalha hoje com programas de financiamento ao profissional, mas ela criou em 77 um documento chamado ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Esse documento, que hoje só existe similaridade no Conselho de Biologia, no Conselho de Veterinária e agora no CAL, é um documento previsto na lei federal e que estabelece que todo e qualquer serviço de engenharia deverá ser precedido da anotação da sua previsão de forma pública. Ou seja, todo profissional de engenharia, quando for fazer um trabalho de engenharia, ele deverá registrar no conselho o trabalho que ele vai fazer, as dimensões do trabalho e a previsão da sua execução. Isso parece alguma coisa tímida, mas cada vez mais os tribunais vêm reconhecendo essa anotação, esse registro,
como relevante no tocante a se identificar as responsabilidades sobre aquilo que a engenharia patrocinou através do seu representante engenheiro ou engenheira. A ART hoje, ela é exigida no serviço público. Os senhores que são de prefeituras sabem que sem uma RT, sem uma anotação de responsabilidade técnica, os projetos, na grande maioria das cidades, não serão acatados para qualquer coisa, seja por uma construção, seja por um desmembramento, seja por uma obra pública, seja por um financiamento ou coisa parecida. Anotação também nos tribunais. Hoje, qualquer pessoa, seja do poder público, seja da iniciativa privada, que patrocinar uma ação contra outra pessoa e juntar documentação técnica, e essa documentação não for respaldada por um registro de alguém que efetivamente a fez, essa documentação será rechaçada pela outra parte, e o juiz, por força da lei federal, vai ter que acatar esse pedido. Ou seja, hoje, nós, engenheiros e engenheiras, quando atuamos como peritos, como assistente técnico, nós temos inclusive essa estratégia, ou seja, aquele que eventualmente faz oposição a nós e reclama contra nós, no tribunal ele terá rechaçada a peça da reclamação se ela for uma peça técnica desprovida do devido registro de ART. Isso é importante. Imagine só, eu vou demandar contra a Prefeitura Municipal porque a Prefeitura Municipal fez uma obra que me gerou um dano. Sei lá, quebrei meu caminhão. Eu tenho uma empresa de transportes, estava circulando pela rua tal e o meu caminhão quebrou porque nessa rua tal tinha um buraco, uma depressão ou coisa parecida. Tá? Eu preciso fazer a minha reclamação com base numa defesa, numa sustentação técnica. Se essa sustentação técnica não se der dentro dos preceitos, a Prefeitura legitimamente vai pedir o afastamento dessa peça técnica da reclamação, ou seja, começa tendo um ponto muito importante a seu favor. A mesma coisa, quando a Prefeitura contrata um serviço de terceiros. Olha, a Prefeitura precisa fazer uma escola, ela contratou uma escola, e esse prédio não teve um bom desempenho, não apresentou um bom desempenho na condição de, telhado, vedação, pintura, instalações, fundação, estrutura, e ela não tiver recebido desse fornecedor de serviço o devido registro dessa atividade, o sistema profissional não consegue dar à sociedade a identificação do responsável por aquela atividade. Consegue, quando muito, ser parceiro de uma demanda contra leigos que atuaram nesse serviço. Isso é muito importante, porque faz com que o prefeito tenha a condição, o prefeito, o secretário tenha a condição de ter a nominação clara da pessoa responsável por aquela atividade. Imagine só, nós temos hoje na prefeitura um setor, eventualmente um terceirizado, responsável por medição de serviço. Essa medição de serviço pode ensejar um desvio de conduta, e esse desvio de conduta ele pode ser claramente identificado se houver no sistema profissional um registro da atividade prevista para aquele profissional e, se não cumprida, claramente identificado quem é o profissional. Então, o que ocorreu em 77, que trouxe mais um ente para o nosso sistema, trouxe consigo a ART, que eu recomendo que todas as atividades feitas no serviço público, aqui o Murilo, que é funcionário nosso do prédio de Joinville aqui, que pode depois defender um pouco mais essa... Estou falando certo, Murilo? Então tá bom. E o Murilo é meu amigo, não ia negar nunca, né? Tá? Bom, a verdade é que esse é mais um ente. Então hoje o nosso sistema nacional é tratado como sistema CONFEA, CREA, mútua. A mútua também depois se desdobrou, tem os estados e tal, aí com uma atuação administrativa. Também foi associado, aí uma questão mais emocional, o sistema, as cooperativas de crédito. Uma permissão do Estado brasileiro, as sociedades também podem se organizar para operar valores e créditos, mas tem a ver mais com a vida do profissional. Evidentemente que, seja um profissional atuando no serviço público, seja um profissional atuando no serviço privado, todos os profissionais são vistos pelo CREA de maneira igual. Na realidade, não há distinção para o sistema aonde o profissional está atuando. Então, seja um funcionário público, ele poderia também usar a cooperativa de crédito. Também há mais que 5 anos,
Isso. Eu estou recorrendo aqui ao engenheiro Sérgio Moraes, que ele é presidente do Centro de Engenheiros Arquitetos de Joinville, e também o meu amigo presidente da Associação Joinvilense de Engenheiros Civis. Tá? Então aqui está representada a nossa base de apoio. Então recorro a eles aqui que conhecem bem o nosso sistema. O Murilo é mais pelo CREA. Nós também tivemos a incorporação, quanto tempo? 3 anos, de um sistema chamado CREA Júnior. Na realidade, o CREA Júnior não tem legalmente uma clareza de atuação, mas faz com que os profissionais, ainda no momento acadêmico, tenham uma percepção do sistema e das regras. Isso é importante porque esses profissionais, quando completarem a sua graduação, fizerem o seu registro e eventualmente passarem a trabalhar para as prefeituras ou nas prefeituras, eles já terão uma boa dose de conhecimento do sistema profissional, das limitações, das regras, das leis e tudo aquilo que está estabelecido como forma correta da prática profissional. Então, introduziu o CREA Júnior com esse fito, com esse objetivo de estabelecer com a sociedade, antes da sua formatura, uma prática, digamos, tecnicamente e legalmente correta. Aqui é o rol dos nossos profissionais hoje ligados ao sistema CONFEA-CREA, como eu disse, compulsoriamente ligados ao sistema CONFEA-CREA. Engenheiros agrônomos, geógrafos, biólogos, meteorologistas, tecnólogos industriais e agrícolas. É importante, é compulsório. Segundo a Lei 5.194, só pode exercer a prática das profissões aqui listada aquele profissional adequadamente formado numa escola brasileira registrado no sistema ou numa escola estrangeira certificada numa escola brasileira e registrado num dos 27 CREAs. Então isso é compulsório. A gente eventualmente vê, é muito comum o pessoal explorar, o pessoal da imprensa explorar a questão médica. Olha, que um médico trabalhou, sei lá, 10 anos numa prefeitura e se descobriu que ele não tinha CRM. É muito mais tranquilo no caso dos engenheiros e das engenheiras. Quando uma prefeitura vai contratar um engenheiro ou uma engenheira, tá? Ela tem muita facilidade tanto na informação de registro quanto na emissão de RT. Ou seja, só é tido pela Lei 5.194 como engenheiro ou como engenheira aquele que estiver registrado no sistema. E ele só se registrará no sistema se ele tiver as formações legais do Brasil ou as certificações se formado fora do Brasil. Essa aqui é uma parte boa, nem tão boa assim. Como eu falei para vocês, no momento em que uma prefeitura, no momento em que um governo do Estado, um governo federal, adota o serviço de um engenheiro para lhe assessorar, para dele fazer parte, para nele trabalhar, ou mesmo toma o serviço da sociedade civil para cumprir alguma coisa, existe no sistema CONFEA-CREA, e o Murilo está aqui como prova disso, que ele recebe demandas lá na inspetoria. Existe um sistema que está à disposição do consumidor, e o consumidor somos todos nós, para estabelecer a validade legal daquela prática ou eventualmente demandar em favor da correção de alguma coisa que não está adequada. Então, lógico, evidentemente os senhores que estão eventualmente mais à frente de alguma obra pública vão torcer o nariz quando aparece um fiscal do CREA. Por quê? Principalmente as obras, os serviços que são feitos no local da sua realização, dificilmente a gente tem técnicas hoje para permitir construir uma obra em planta, fazer o pré-construído. O Brasil ainda não tem muita experiência nesse sentido. Então, 99% das obras são feitas no local onde elas ficarão. Então, o sistema CONFEA-CREA tem um programa de fiscalização que vai até essa obra. Agora, é muito importante quando a gente fala em fiscalização, para que as pessoas compreendam que o sistema profissional, ele fiscaliza o exercício legal da profissão e não a qualidade do resultado desse exercício. A qualidade do resultado desse exercício, quando ela é evidente que não alcançou o seu objetivo, ela pode, através de demanda, ser levada para dentro do sistema para estabelecer ou não uma falha técnica do profissional. Mas aquela fiscalização que vai até nós, através dos fiscais das diversas áreas, é uma fiscalização que vai em busca
do efetivo registro daquela atividade no sistema profissional. Então, quando os senhores recebem na prefeitura, numa obra municipal, numa obra estadual ou mesmo no governo federal, a visita de um fiscal, ele não vai lá com o direito ou com o objetivo de estabelecer a qualidade daquela obra. Ele vai lá para dizer se aquela obra efetivamente cumpriu na sua programação todos os ritos legais. Por quê? Porque se ela cumpriu todos os ritos legais e eventualmente ela não apresentar o desempenho que era esperado numa obra de engenharia, ela pode sim, através de uma demanda, ser facilmente localizada, e o profissional que realmente não cumpriu aquela premissa pode sim ser estabelecido numa regra legal. Está aqui o meu amigo Alessandro, que não deixa a gente medir lá na companhia de água, não passa nada, né? A gente leva, se não for RT, passa lá, Alessandro? Não passa. Alessandro é da engenharia da Companhia de Água de Joinville, que é mais uma experiência, que nem o Osmar Guinter lá, que é de Jaraguá, conhece a Samai também. São empresas públicas, né? Empresas com capital público, e que adotam na engenharia a sua referência de qualidade. Não é assim que funciona? Ou seja, uma obra de engenharia é uma obra que tem previsão, tem tamanho, tem dimensão, tem resultado esperado. E quantos não aparecem lá, não, mas eu só queria fazer o meu prédiozinho, vai ficar bom, o senhor pode ver, libera para mim e tal. Mas são obras que não são feitas com olhar técnico e, portanto, o resultado não é bom. Nós temos visto a cada dia que passa mais nas mídias, nos rádios, televisões, questionamento de obras que tiveram insucesso. E uma boa parte delas tiveram sucesso, que foram obras que não cumpriram o rito técnico necessário. Ou seja, as pessoas eventualmente se arvoram a fazer obras sem ter a garantia de resultado. Eu digo para vocês, sem errar, estão meus dois presidentes aqui, uma obra de engenharia, ela não tem surpresas. Não existe surpresa em obra de engenharia. O que nós vimos nesse ano, nas obras, no ano passado, nas obras da Copa, não tem absolutamente nada a ver, mas absolutamente nada a ver com engenharia. Nada. Todas as obras que tiveram aquelas duplicações de orçamentos não tiveram isso por erros de engenharia. Todas, sem nenhuma exceção, eu desafio, me coloco aqui em qualquer fórum, todas elas foram deliberadamente assim planejadas. Ou seja, tinha um projeto de engenharia, tinha um orçamento, uma previsão orçamentária, e foram deliberadamente transformadas para que outros objetivos fossem alcançados. Então, isso eu faço questão de defender, não para que o gestor se torne, evidentemente, um subordinado à engenharia, mas para que o gestor saiba que ele pode ter, ainda que só na sua gaveta, a informação necessária para os resultados que ele vai ter. Se ele vai usar essa informação, se ele não vai usar essa informação, se ele precisa eventualmente que essa obra demore um pouco mais, demore um pouco menos, se ela não cabe no orçamento, é um outro problema. Temos aqui em Joinville a questão de uma obra do governo do estado, na Avenida Santos Dumont, em parceria com o município, que é uma obra que foi sabidamente pelos entes envolvidos iniciada sem as informações suficientes, inclusive da área comercial. Então, uma obra que os engenheiros, as engenheiras que ali trabalham, sabem que ela não tem data para terminar, que ela não tem orçamento. Nenhum problema com a engenharia. Uma decisão política, que eu não sei se é acertada ou se não é acertada, precisava ser começada, precisava ser feita, então foi feita. Mas não pode haver questionamento de que a obra não andou porque a engenharia não suportou a obra. Não, a obra não andou porque ela foi feita por uma outra decisão, e que eu não posso contestar porque eu não vou manifestar se a obra foi feita adequadamente ou não, mas ela foi feita sem o suporte da engenharia no tocante à sua previsão. Qualquer engenheiro ou engenheira, se tivesse sido consultado do ponto de vista deve ou não deve ser feita nessas condições, teria dito, não deve ser feita. A própria empresa, que é uma empresa de engenharia que faz obras, olha, não vou mais fazer, para, não quero mais fazer, chega, tá? Eu não posso fazer uma obra sem ter no mínimo uma orientação. O que não quer dizer, volto a insistir, que a obra tenha sido feita de forma errada. Decisão é decisão. Nessa questão das obras da Copa, não, porque eu fui muito criticado enquanto engenheiro, enquanto defensor, pelos erros grosseiros. Quer dizer, uma obra com 100% de desvio de orçamento, isso não existe. Isso não existe, nenhum engenheiro, nenhuma engenheira fez isso. Estou errado? Ninguém fez isso. Isso foi uma decisão política, que eu respeito. A Copa veio, foi boa, não tivemos um bom resultado, né? Aquele 7-1 da Alemanha foi uma tragédia, né?
quebra. Aquilo foi pior do que o orçamento, vamos combinar. Mas, tudo bem, né? Outra virada. Aqui é o extrato do que o CREA tem de fiscalização. Tem o pessoal que eu falei, tem o pessoal chato que vai na obra lá e tal. Os agentes fiscais atuam de forma orientativa, agindo de maneira punitiva em última instância. O CREA tem isso também, tá? Eu nem sei se eu devia defender muito essa tese, mas eu acho que é bom. O CREA não adota uma punição imediata para as inconsistências legais nas obras. Ou seja, quando um fiscal do CREA encontra uma obra que não tem necessariamente todas as ARTs, que não tem necessariamente todos os registros da sua previsão de atividade, ele não adota uma punição, uma atuação extrema. Ele notifica e aguarda que o agente faça as correções necessárias. Então, o gestor público também pode contar com isso, ou seja, ele sempre terá a condição de adequar, ainda que limitado a sua agilidade por qualquer outra situação, ele tem a condição de corrigir essa falta para evitar um dano através de uma ação. É claro que as obras públicas existe uma outra situação de fiscalização, mas aquelas que são públicas, porque foram contratadas, são alvo de fiscalização normal. A fiscalização é sobre o exercício das profissões regulamentadas e não sobre a qualidade do serviço. A orientação principal é coibir a atuação de leigos em atividades de engenharia. Legislação profissional. Falei bastante para os senhores. A Lei 5.194 é a nossa lei mais recente, depois de 33, quando o sistema foi criado. A 5.194 trouxe regras mais claras, incluiu as pessoas jurídicas no sistema do regime de fiscalização e também criou punições claras para os maus profissionais. Por quê? Porque em toda categoria existem os maus profissionais. Então, a 5.194 é uma legislação inteiramente em vigor. A exceção é os arquitetos que ainda constam nominados, que não fazem mais parte, eles têm uma outra legislação específica, mas tudo que está dito na 594 é a realidade do que hoje a lei determina que seja cumprido. Veja que no serviço público nós temos ainda, por conta da 8666, Lei das Licitações, os atestados de capacidade técnica. A 866 reconhece os atestados de capacidade técnica desde que eles sejam registrados no sistema profissional. Então, o nosso sistema e os outros 26, o nosso CREA Santa Catarina e os outros 26 CREAs, eles têm o poder de estabelecer a validade dos atestados de capacidade técnica que as empresas apresentam no programa de licitação para os senhores e para as senhoras durante uma seleção. Ou seja, uma empresa que se apresenta para realizar pontes ou para... Estão me dando um cartão vermelho aqui. Para realizar pontes, estradas, rodovias, ela precisa ter, conforme o programa da licitação, a comprovação da capacidade técnica. E o sistema profissional tem a competência de fazê-lo. E só vai fazer se essa empresa, de fato, tiver registrado no passado, no seu sistema profissional, as atividades que ele hoje requer do CREA, que sejam homologadas para que ele junte ao processo. Penalidade não precisa nem fazer. Garantia da sociedade, serviço de acordo com as normas. Uma coisa importante: engenheiro e engenheira são formados em todas as escolas de engenharia do país para cumprir aquilo que é previsível. Não é que engenheiros e engenheiras sejam limitados na sua capacidade, é que eles estão formados especificamente com foco em previsões. Tudo aquilo que hoje é desejável na atividade econômica, seja no setor público, seja no setor privado, é previsão. Ou seja, nós vemos aí no país, olha, tem uma penitenciária lá, capacidade para, sei lá, 300 presos e tem 1.000. Não confundam, aquela penitenciária tem uma previsão de 300 pessoas porque houve um estudo técnico que assim determinou. O fato de colocar 600, 800 homens e mulheres lá dentro daquela penitenciária não tem nada a ver com a engenharia. Ou seja, volto a dizer, o gestor tem à sua disposição pessoas, homens e mulheres, com capacidade de lhe dar a dimensão do que ele precisa. Se ele vai adotar esse conceito ou não, ou se a demanda social não será atendida pelo que ele precisa, tudo bem. O ônibus lotado. O ônibus é lotado porque o cálculo de tráfego não foi respeitado. Não é que o ônibus é lotado porque se dimensionou errado. Dimensionou do jeito que tinha que ser dimensionado.
Mobilidade, hoje eu conversava com o engenheiro Osmar aqui no começo, mobilidade. Mobilidade é uma conta matemática que engenheiro e engenheira faz com muita facilidade. O problema é que, evidentemente, não há condições de atender a toda a demanda. Então, nós começamos a fazer as articulações no sentido de priorização. Outra coisa importante, principalmente as entidades, a GES e CAJ, são programas de educação continuada. Em todo o país, os CREAs estão baseados em entidades profissionais, como o caso da Associação Joinvilense de Engenheiros Civis, que é copatrocinadora desse evento, e o CAJ, Centro de Engenheiros Arquitetos de Joinville, eles têm programas com o apoio do sistema CONFEA-CREA Mútua para permanentemente manterem fóruns de debates e discussões com profissionais, engenheiros e engenheiras das mais atualizadas técnicas. Então, quando os senhores e as senhoras têm no quadro funcional daquela prefeitura, daquele governo, daquela administração pública, engenheiros e engenheiras, eles podem, com certeza, de maneira muito fácil, alcançar o conhecimento, a atualização do conhecimento, através da participação e envolvimento nas atividades das entidades. Bom, senhores, via de regra, quase que eu não quebrei o tempo. Agora nós vamos ficar só mais 50 minutos em debate aqui para deixar a agenda em dia. Como eu falei, alertei os senhores no começo, eu, quando faço palestra, tenho essa péssima mania de fazer monólogo, né? Não deixo, eu digo que os senhores podem interferir e tal, mas eu não deixo ninguém interferir, porque eu falo normalmente sem ponto, sem vírgula. Mas o tempo é curto e a gente precisa ser bastante claro. É um grande negócio para o gestor da coisa pública, mas um grande negócio mesmo, ouvir engenheiros e engenheiras na sua gestão. Volto a dizer, não estou querendo dizer que os senhores devem se curvar a tudo aquilo que a boa técnica recomenda, mas a boa técnica recomenda o que deve ser considerado. Veja que hoje, eu digo isso sempre, o nosso país tem um ponto de inflexão no seu desenvolvimento exatamente no momento em que a economia mudou o seu paradigma por um modelo que até hoje persiste com todos os ataques, chamado Plano Real, que foi feito pelo único presidente da República desse país, que era engenheiro civil, o falecido ex-senador e presidente Itamar Franco. Ou seja, a engenharia potencializa a programação, a previsão, a certeza de serem cumpridos os preceitos que foram estabelecidos no programa inicial. Então, essa é uma defesa clara, uma defesa absolutamente dirigida aos senhores para que tenham no engenheiro e na engenheira um grande parceiro. E no sistema CONFEA-CREA Mútua, um parceiro institucional muito forte. E na cidade de Joinville, a GES e CAJ, com seus presidentes aqui me prestigiando, que são entidades que congregam profissionais, engenheiros e engenheiras, que podem definitivamente ser a diferença entre uma gestão exitosa, uma gestão certa, ainda que a realização fique naturalmente limitada a orçamentos que a gente sabe que são tão gordos como a gente gostaria. Senhores, obrigado pela atenção dos senhores e das senhoras. Fico à disposição aqui da organização para ser retirado do palco. Não, eu me referia mais a entidades eminentemente técnicas, ou até o nível de diretor técnico. E conheci durante toda a minha carreira vários diretores técnicos não são engenheiros. E eminentemente, diariamente, tem que tomar decisões e essas pessoas não são qualificadas para tomar decisões técnicas. A lei não vai chegar, pelo que eu conheço do seu teor, a isso, mas isso hoje já é discutido no mundo profissional para que a gente, vamos dizer, fomente isso. Talvez a inclusão de debates mais severos por conta da carreira ser de Estado possa patrocinar uma visão mais clara. Porque eu concordo contigo, às vezes uma decisão que um detentor do comando tenha que tomar e não tenha tempo, ele toma da sua cabeça, se não tiver suporte próprio por conhecimento, essa decisão poderá ser ruim. Concordo, mas vamos chegar lá. Agradecemos ao engenheiro Rogério pelas informações. Solicitamos mais uma salva de palmas ao nosso palestrante.